Existe algo que está consumindo a vida de milhões de pessoas neste exato momento. Não é a falta de dinheiro. Não é a falta de oportunidades. Não é a falta de inteligência. É algo muito mais silencioso. E justamente por ser silencioso se torna perigoso. Talvez ele esteja presente na sua rotina há anos. Talvez ele esteja influenciando suas decisões. Talvez esteja roubando sua paz, sua confiança e seu futuro sem que você perceba. E o pior, a maioria das pessoas só percebe o estrago quando olha para trás e vê quantos sonhos deixou pelo caminho. Hoje eu quero falar sobre esse erro, porque quando você consegue identificá-lo, começa a recuperar algo que parecia perdido: o controle da própria vida. Existe um hábito mental que parece inofensivo, mas que destrói mais sonhos do que o fracasso, mais relacionamentos do que os conflitos, mais oportunidades do que a falta de talento: a comparação. Muitas pessoas passam a vida inteira se comparando, com colegas, com amigos, com irmãos, com pessoas da internet, com pessoas que nem conhecem. Abrem o celular e imediatamente sentem que estão atrasadas. Alguém parece mais feliz, mais rico, mais bonito, mais bem-sucedido. E sem perceber, começam a medir sua própria vida usando a régua da vida dos outros. Mas existe um problema. Você está comparando os bastidores da sua vida com os melhores momentos da vida de alguém. E essa comparação nunca será justa. Há milhares de anos, um princípio foi registrado nas Escrituras. Cada um examine os próprios atos. Perceba a profundidade disso. Não diz para examinar a vida do vizinho. Não diz para medir seu valor pela conquista dos outros. Não diz para viver observando quem está na frente. O foco está em olhar para si mesmo. Porque crescimento verdadeiro não acontece quando você tenta ser outra pessoa. Acontece quando se torna uma versão melhor de quem já é. Talvez você já tenha sentido isso. Você está avançando, está melhorando, está aprendendo, mas então vê alguém aparentemente mais à frente. E de repente, todo o seu progresso parece não valer nada. É como subir uma montanha inteira e esquecer o caminho percorrido, apenas porque alguém está em um ponto mais alto. Mas cada pessoa enfrenta desafios diferentes, tem histórias diferentes, tem batalhas diferentes, tem tempos diferentes. Comparação transforma conquistas em frustrações. Gratidão transforma progresso em motivação. Imagine duas pessoas. As duas começaram exatamente no mesmo dia. A primeira passa o tempo inteiro olhando para os outros. Observa quem cresceu mais rápido, quem ganhou mais dinheiro, quem recebeu mais reconhecimento, quem parece estar vencendo. A segunda olha para si mesma. Pergunta: estou melhor do que estava há 6 meses? Aprendi algo novo? Estou mais forte do que antes? Depois de alguns anos, a diferença é enorme. A primeira vive cansada, ansiosa, frustrada. A segunda continua evoluindo, porque sua energia está concentrada no próprio crescimento, não na competição constante. Bob Proctor dizia: a única pessoa que você deve tentar superar é a pessoa que você era ontem. Essa ideia parece simples, mas pode mudar uma vida inteira. Porque quando você para de competir com o mundo, começa finalmente a construir a si mesmo. Os estoicos ensinavam algo extraordinário. A felicidade depende da qualidade dos seus pensamentos. Pense nisso. Se seus pensamentos estão constantemente voltados para aquilo que os outros possuem, você viverá em escassez. Mas quando aprende a reconhecer o próprio caminho, descobre uma fonte de paz que não depende de comparação. Talvez o erro que está roubando sua vida não seja a falta de capacidade. Talvez seja a distração.
a distração de olhar para todos os lados e esquecer de olhar para dentro. Porque a vida não é uma corrida contra outras pessoas. Ela é uma construção, um dia após o outro, uma escolha após a outra, um pensamento após o outro. E enquanto você estiver ocupado, observando a estrada dos outros, não perceberá o quanto já avançou na sua própria. Hoje eu quero deixar uma pergunta para você. Se ninguém pudesse ver suas conquistas, se não existissem curtidas, se não existissem comparações, você ainda estaria orgulhoso da pessoa que está se tornando? Pense nisso. E se essa mensagem fez sentido para você, escreva nos comentários. Vou focar na minha própria jornada? Não escreva para mim. Escreva como um compromisso consigo mesmo. Porque a sua vida muda quando sua atenção deixa de estar nos outros e volta para aquilo que realmente importa, quem você está se tornando. E lembre-se, o seu maior concorrente nunca foi outra pessoa. Sempre foi a versão de você que desistiria de crescer. Até o próximo vídeo!